Os atletas chegam lá no aeroporto, já está com o cartão de embarque, ele embarca, desce lá, já tem um Isso. ônibus esperando, o atleta entra no ônibus, você já vem, distribui já a chave do quarto com a programação. Dentro do ônibus ele já sabe o quarto que vai ficar e tudo mais. Chega lá, eles descem do ônibus, já sobem direto pro quarto. Aí tem a programação lá, acompanha e tudo mais. Só depois chega a rouparia, porque aí a rouparia, ao mesmo tempo que eles chegam mais cedo no aeroporto para embarcar, quando existe o desembarque no destino, a gente acelera os atletas, coloca no ônibus, faz todo esse procedimento que você falou bem, né? Narrou bem, vivenciou muito isso. E aí a rouparia, pelo contrário, eles ficam nas esteiras, aguardando o material. Tem uma outra equipe lá esperando por eles. Esse material tudo é colocado numa van. E aí essa van vai pro hotel, eles chegam depois. Então, quando os atletas chegam no hotel, não existe qualquer tipo de confusão no hall, não existe aquela aglomeração, nada do tipo. Porque eles já estão com os cartões, já vão direto para os quartos e o material chega depois num outro momento. E tem até mais um episódio para contar. Existe um carro, né? A gente sempre contrata um carro de reserva para algum tipo de emergência. E eu sempre achei aquilo um exagero, né? Na minha cabeça, eu falava assim, cara, é um exagero, né? Ter mais um carro, porque já tem um ônibus gigante. Tem a van. Tem a van, ainda um carro. Do material. E mais um carro? E aí aconteceu um episódio com um profissional da comissão na época do professor Oswaldo de Oliveira. Ele trabalhava na comissão do professor Oswaldo. E a gente indo pro ônibus, eu me preocupo muito mais com os atletas. Porque eu entendo assim, a comissão técnica, cara, pessoal mais ligado, mais antenado, enfim. Só que esse profissional, ele parou numa banca de jornal para comprar alguma coisa que eu não me lembro o quê. E aí eu chego no ônibus, o funcionário lá desse receptivo já me entregou não ali tô lembrando disso, não. Na porta. Eu não soube que ficou alguém para trás? Ficou para trás. E eu não soube. Eu devo ter escondido de você. Falou. Eu devo ter escondido bom de saber, você. É bom saber. E aí eu chego no ônibus. Na porta do ônibus, o funcionário lá já me entregou a chave dos quartos. Eu entro no ônibus, conto todos os atletas. E aí, assim, pro meu lado agora também, né? Tem que diminuir o meu lado. Era um double deck, né? Aqueles ônibus, dois andares. E aí fica mais difícil, né? Comissão embaixo, os caras em cima. Cara, eu dei uma olhada embaixo, lotado. Cheio. E em cima contei os atletas tudo certo. Vai embora. Pô, já tinha perdido um tempo de contar, distribuir. Pô, vambora. E aí tô lá de boa. E o cara na coloquei banca. o fone. Isso foi em Porto Alegre. Coloquei o fone e tal. E daqui a pouco toca meu telefone. Eu falei, não, é porque tá aqui embaixo. Eu fiquei lá em cima, né? Professor, tudo bem? Tudo bem. Cláudio, vocês estão aonde? Eu falei, como assim a gente está aonde, professor? Não, vocês estão aonde? Eu falei assim, não, a gente está a caminho do hotel. Então, assim, uma forma muito humilde de falar contigo. Você me esqueceu aqui no aeroporto. Eu falei, não fiz isso, professor. Esqueceu aqui no aeroporto. Eu falei assim, não, tranquilo, a gente vai dar um jeito. Aí falei com o funcionário, o carro já tinha saído, mas o carro voltou. O carro voltou, fica mais fácil o carro voltar para pegar do que o ônibus inteiro voltar. Claro, e aí eu preocupado, né, que é um ser humano muito especial, cara, um cara... E eu preocupado com ele. E quando ele chegou no hotel, eu fiquei na porta esperando, o professor, ele, faz um favor para mim, eu falei, pô, me esquece todas as vezes a partir de hoje. Nunca andei num carro tão gostoso na minha vida. Eu falei, então tá tranquilo. Já dissesse... Pela forma como reagiu, já até imagino quem seja. É um cara nota 1 milhão, espetacular. 1 milhão. E eu tive a oportunidade de trabalhar recentemente com o filho dele no Sub-20 do Vasco, tá louco. Ser humano fantástico. Que bom, que bom. E aí, esse carro, é bom você tocar nesse assunto, porque também tinha uma coisa, óbvio, é a experiência, né, Cláudio? A gente vai voltar aqui, quero saber do teu início, saber como é que você começou. Mas é engraçado, né? Você vai falar disso. Quando você foi atleta, você nem imaginava que isso tudo acontecia, né? Você não tinha noção disso tudo, né? E a questão do carro, eu também falava, mas para que precisa de um carro? Até o dia que o doping trava. Sim. Aí você entende por que precisa de um carro. Já teve episódio desse contigo de doping? Já teve. Vários, né? Vários. Conta aí como é que funciona. Acaba o jogo... Vários aí agora dá para trabalhar até com nomes, né? Porque tinha alguns atletas assim no profissional do Botafogo que tinham muita dificuldade de urinar, né? Quando eles iam pro... Só para o pessoal entender. Acaba o jogo, durante o jogo tem um sorteiozinho de quem vai pro doping. Isso. O doping... São 2 atletas selecionados por clube. Aí o cara vai para um vestiário separado, não é o do clube, e lá... ele tem que urinar no pote e meio que tem que ser na frente... No meio não, na frente. Na frente de todo mundo. Dos médicos lá do ele não pode ir no cantinho, lá dentro. E tem gente que tem dificuldade, imagina. Né? Não, é o cara olhando mesmo. Olhando mesmo. E aí o cara não consegue. Tem gente que fica inibido e não consegue.
E lá no Botafogo, não era nem questão de ser inibido ou não, porque também tem aqueles atletas que acabam se desidratando mais do que os outros, né? Tem uma durante o jogo desidrata muito. E também uma dificuldade muito maior em hidratar novamente para e ainda sobrar líquido para você, né, urinar. Exatamente. E mais do que isso, aqueles que não têm tanta experiência e que acreditam já está ok. A partir do momento que você vai e que você urina e não atinge a margem mínima pro exame... ainda tem isso? Eu não sabia, não. Você tem uma quantidade. Se eu não me engano, são 100 ml, Sidney. Se o cara não urina essa quantidade, ele tem que esperar para refazer. E aí o cara tem que trabalhar novamente todo o psicológico dele para fazer. De novo. E aí a demora é absurda. Conta uma história aí de alguém que ficou para trás. Lá, e aí o porquê do carro, né? Lá os que demoravam mais era o Lodeiro, o Bolívar. E aí se você for buscar assim o nível de entrega do cara, né? O Lodeiro era um cara que corria o campo inteiro o tempo todo. O Bolívar era um cara bem magro, né? Bem seco para jogador assim. Eles que eu lembro assim eram os que tinham mais dificuldade. E eu lembro no Chile, na Libertadores uma vez. Eu acho que talvez foi uma das poucas vezes que nós usamos o carro. O Bolívar ficou. E ele não conseguia de jeito algum urinar. E aí existe uma pressão do outro lado, né? Porque os atletas terminam um jogo, tomam um banho, jogo sempre à noite, todos com fome. E a gente não consegue segurar o ônibus por muito tempo. Daí a necessidade do Aí o ônibus sai para ir para o hotel, para o pessoal jantar, ou até mesmo para jantar e voltar no mesmo dia, pegar o avião e voltar. E o que é um risco. É um risco. E o atleta fica lá no vestiário tentando urinar. Com a presença do médico do clube. Então, geralmente, fica o médico do clube, esse atleta, né? E o motorista do carro. Eles ficam à disposição. O ônibus vai embora, a van vai embora com o material e tem que ter o carro ali, porque se acontecer isso, levar quando conseguir. Um outro episódio de novo com o Bolívar, que por sinal é muito amigo, né? O Bolívar é parceiro. Inclusive, Bolívar, estou te aguardando aqui. Quando você estiver aqui no Rio, a gente vai marcar. Quero muito a gente poder relembrar muita coisa do que a gente passou junto no Botafogo e também contar toda a tua história vencedora dentro do futebol. Bolívar, tô te aguardando para você se defender das coisas que o Cláudio vai falar aqui também. Não, mas só fala coisa boa dele. Eu lembro que nós fizemos um jogo no Serra Dourada contra o Goiás, em 2013. E o Bolívar foi pro doping. Eu não lembro quem era o outro do nosso time, mas eu lembro que do adversário era o Rodrigo, um zagueiro que jogou anos no Vasco, né, Ponte Preta. E assim, era um primeiro ano que eu estava vivenciando aquilo tudo, né? Era tudo muito diferente, era tudo muito novo, muito encantador, assim, porque os bastidores do futebol, eles são encantadores, né, Sidney? E você acaba vendo coisas que as pessoas realmente, atrás da tela, acabam não tendo acesso. E eu acho que anseiam por isso, principalmente os torcedores, né? Sim. E aí eu lembro que acontecia muito, ainda mais sabendo que era o Bolívar, a gente já adiantava um processo. Não sei se você lembra, eu separava o material deles, a roupa deles, a mochila deles, os pertences de higiene e levava para o doping. Por quê? Porque lá no doping eles podem tomar banho. Então já era um tempo... Já adiantava. Já era um tempo que a gente ganhava, já levava de volta o material dele que estava usado, a chuteira e tal. E aí eu lembro que eu fui e não conseguia sair da sala. Porque estava justamente o Bolívar e o Rodrigo. E assim, as pessoas do futebol sabem que são dois caras... Dois caras assim que são da resenha, né? Fala assim, a grosso modo. Do futebol. São da resenha. E começaram a contar. E era uma resenha mais engraçada que a outra. E eu não conseguia sair, conseguia sair de perto dos caras, eu morrendo de rir. Falei, cara. E aí eu lembro que numa dessa o Bolívar falou bem assim, ele me chamava de bruxo, né? Bruxo, tu tá com sorte que hoje o doping não tem cerveja. Porque antigamente eu não sabia. A partir daquele momento eu fui até pesquisar. Eles colocavam cerveja pro doping, até por ser um diurético, né, e tudo mais. Só que o tempo do doping era completamente exagerado, porque os caras não urinavam, iam até explodir porque eles queriam ficar na resenha tomando a cerveja. E cortaram a cerveja. E aí ele brincou comigo, cara, se tivesse cerveja hoje, acho que a gente ia dormir aqui hoje, tentei ficar aí com a gente até amanhã. Então assim, mais um episódio lá com o Bolívar, cortaram a cerveja do doping. E aí deve ter diminuído aí pelo menos 2 horas de exame. E aí você falou disso, né? Trouxe essa questão do quem é apaixonado pelo futebol e que, né, esses bastidores as pessoas não têm acesso, né? Não conhecem.